Só queria falar uma coisa assim, só um comentário antes de começar, que tem uns comentários ali nos rios, né, sobre essa coisa toda do Darwin, enfim, evolucionismo, livre mercado, um monte de coisa assim meio misturada. Eu queria só assim resgatar talvez uma sensibilidade de época, que parece, né, lendo sobre o Pasteur, as disputas científicas ali no século XIX, que os franceses tinham em conta os ingleses como cientistas muito vinculados a um pensamento de tipo religioso. Eu não sei até que ponto isso ainda vem pela memória do Newton. O Newton era um cara que, enfim, não sei, estudou religião e tal, umas coisas meio místicas assim a vida toda e tinha uma certa mistura, ao contrário dessa ideia do Newton como cientista puro, né? Tem aquela imagem famosa do Keynes mostrando os escritos, não sei se é aquela coisa bruxaria, se é alquimia, sei lá o que era, mas era uma coisa muito religiosa, né? Que o Newton estudou a vida inteira. Então talvez aquilo devia fazer parte, né, me parece, do meio científico inglês, que eles não conseguiram se desvencilhar e ficou essa sensibilidade, essa percepção na França em relação a isso. Mas a crítica na época, do século XIX, por exemplo, o Pasteur falava, era sobre essa crença na biogênese, né, ou seja, na geração espontânea, né, que eles falavam que isso era atributo do pensamento religioso. Então é muito curioso quando você vê assim na fonte, no início, como é que foram os debates científicos, como isso é muito diferente hoje, né? Enfim, o darwinismo, no caso, eu esqueci o nome do autor agora, é um pesquisador da ciência importante, ele tem um livro imenso sobre biologia, e ele fica o tempo inteiro repisando na tese de que o darwinismo atual é Darwin mais Mendel, né? Então, é um Darwin que aparece aí já no século XX e que se reposiciona depois da Segunda Guerra Mundial pela forma que eles usaram a eugenia. Então, o darwinismo hoje, né, é uma outra coisa assim muito, mas muito diferente do que foi no século, enfim, quando apareceu. Isso assim, seria óbvio até falar, mas teve mudanças bem significativas. E, por outro lado, enfim, eu acredito que tem essa mistura, né? O pessoal estava falando de mistura de Darwin com Spencer e tal. Eu acho que isso é uma discussão um pouco menor, sabe? Eu acho que a mistura maior ali é entre Darwin e o livre mercado, sabe? Essa coisa da sobrevivência dos mais fortes, dos mais aptos, como é que isso casa com essas ideias de livre mercado. Então eu queria deixar isso aí bem, né, estabelecido, né? Acho importante esse nexo, acho que mais do que qualquer outra coisa tem isso, né? Tem a questão do Nietzsche por quê, né? Enfim, eu tive um minuto para poder falar no Rio, né? Então aqui eu vou falar, eu já falei isso, enfim, por muito tempo antes, mas a questão do Nietzsche é que, em resumo, ele acha que você tem que ter um meio hostil para poder sobreviver, né? Quanto mais hostil é o meio, mais forte é a pessoa que sobrevive, né? Ou seja, que passa por essa fase. Enquanto que para o darwinismo, essa questão de você ter uma variabilidade genética para você poder escolher, selecionar e sobreviver, essa exuberância o Nietzsche atribui a uma época de início de decadência, né? Quando a sociedade está muito sofisticada, né? Ela tende a decair. Isso, inclusive, é o que o Rousseau, a percepção do Rousseau era a mesma, né? Da sofisticação da sociedade como uma forma de involução, né? O início de uma evolução, de um ciclo, né? Você tem um ciclo evolutivo, né? De ascensão, no caso, nem de evolução propriamente, você está ascendendo socialmente, você chega num ponto de sofisticação, de riqueza, de abundância, de exuberância, e tem uma hora que isso aí cai, né? Parece um pouco com a parte maldita do Bataille, né? Essa sociedade produz um excesso e esse excesso acaba se voltando contra si próprio, contra essa própria sociedade. Então a perspectiva do Nietzsche é bem oposta à do Darwin. Então, enfim, isso dá para ver a dimensão da discussão no século XIX. E só uma questão assim, em relação ao Newton, né? Eu falei rápido aqui dele. O que eu já tive a oportunidade assim, de ver com mais calma é como que se deu. São duas situações, né? Uma é o Newton com o Leibniz. Como é que o Leibniz consegue fazer o cálculo infinitesimal, que é algo, enfim, é fundamental, né? A matemática do Leibniz até hoje, na informática, né? Nos computadores, supercomputadores.
enfim, vários desenvolvimentos científicos ainda de hoje, né? O cálculo do Leibniz é o melhor, é o mais preciso, né? Foi o inventor aí desse cálculo. E, ou seja, tinha essa disputa com o Newton, né? Você tem as cartas lá do Leibniz com Clarke, que eles vão debater a questão científica e tal. E o Kepler, por exemplo, quando você fala da lei da gravitação do Newton, o Kepler é alguém que trabalhou o termo, essa noção, né, que não era noção tanto de gravitação enquanto tal, né? Essa coisa, essa fórmula matemática que o Newton fez. A descoberta do Kepler é muito mais interessante do que essa história da maçã caindo na cabeça, né? Você vê que realmente os cientistas ingleses estão nesse meio que muitos consideram muito religioso, eles acabam criando uma imagem de si também que cria uma mitologia, né? Uma coisa assim meio, não sei, dogmática talvez também, né? Essa coisa, a maçã caiu na cabeça, aí a eureka e tal. E a descoberta do Kepler era muito mais interessante, porque ele estava observando não só, né, essa coisa do. Ainda ali é século XVII, né, se eu não me engano, é 17. Não só essa coisa do Sol, seu centro e tal, começa aquela história toda do Copérnico e tudo mais, mas, enfim, se o Sol é o centro da Terra, não, se o Sol é o centro enfim, do universo, né, no caso, tanto faz, né? Se for o Sol o centro, se for a Lua o centro, porque eles entendiam que a trajetória era concêntrica, né? Era circular ao redor do Sol. E aí o Kepler vai ver que quando você está observando Marte da Terra, a Marte faz elipses, né? Então fala, pô, tem alguma coisa errada, esse movimento não é bem circular como você está pensando. E aí ele vai. Tem até um trechinho da Harmonia dos Mundos, né? Do Kepler, que ele está. Que ele tá ele desafia o Deus Marte, né? Deus Marte, você tá querendo pregar uma peça em mim com essa excentricidade e tal, mas eu te desafio, eu vou te vencer. Essa batalha vai ser minha, não vai ser sua. Você está acostumado a vencer todas as batalhas desde a antiguidade, mas agora eu vou vencer, né? Agora eu vou ganhar de você. E aí ele produz aquela hipótese vicária, ele se coloca no ponto de vista da Lua, enfim, faz uma série de aproximações, né, para poder medir a trajetória da Terra ao redor do Sol e consequentemente dos outros planetas. O cálculo kepleriano também é o mais aproximado, né? Até hoje. Só a NASA, depois com vários instrumentos, conseguiu melhorar um pouco isso, para você ver a precisão desses caras. Então estou falando de Leibniz e Kepler contra Newton, vamos dizer assim, né? Ou contra essa ciência britânica. E o que ele viu, né? Ele viu não essa questão da gravitação enquanto tal. Ele viu que são as relações de força, o centro de força. O Sol ele suga, vamos dizer assim, como se sugasse, trouxesse os planetas para dentro dele, para sua própria órbita, e depois ele expulsa. Então, quanto mais próximo o planeta está do Sol, mais rápido ele se move, depois ele é jogado meio que para fora, né? Mas mantém aquele centro gravitacional, né? Então é uma órbita em elipse. Então são as relações de força, e são basicamente essas relações de força que medem o que é a gravidade, né, de um modo mais geral. Então está pegando um fundo vivo assim da ciência, né, em coisas que estão aí até hoje. Então, enfim, eu não sei, porque aí depois essa ciência britânica, até pelo poder do Império Britânico durante tanto tempo, acaba virando uma ciência hegemônica. Então daí esses nexos entre cultura e imperialismo, não a cultura das belas artes, das belas letras e tal, mas a cultura científica, que também é uma coisa muito importante que a gente tem que considerar, não só a cultura, né, as belas artes, né, mas a cultura científica também. Então essa cultura científica britânica, enquanto uma cultura científica do Império Britânico, acaba se consolidando. Hoje em dia, né, você tem o Newton e o Darwin como dois papas, né? E não é um percurso difícil, né? Você questionar assim esses pressupostos, mas foi isso que eu fiz lá quando eu falei do Bernardes, quando eu falei do Nietzsche também, trazendo um outro caminho para poder avaliar essa ciência que é uma ciência do império, né? Imperialista também, essa sobrevivência dos mais fortes. Bom, não é, enfim, quando você está na escola, o que que é? Você tem o Darwin, né? Você tem a visão teológica, né? Você tem o evolucionismo britânico contra a visão teológica. Então, assim, né, não é bem isso. Quando você vai ver o Bernardes falando da evolução como uma coisa muito mais complicada. E o Bernardes que está nessa linha, né? Ele é aluno do Mendeleev, que, enfim, também está em... E aí o Bernardes também se insere nesses círculos aí do Pasteur,
Marie Curie, daquela galera ali na França daquela época, vai pesquisar energia atômica e tal. Então é uma coisa muito sofisticada quando ele fala sobre evolução. E depois tem os cientistas que seguiram esse caminho, eu esqueço o nome sempre são dois cientistas americanos que eles falam de uma plataforma hiperaquática, né? Como é que a vida se forma dentro dos mares. Começa lá com as bactérias, né, com aqueles seres procariontes, né, o evento clorofílico, começa a jogar oxigênio dentro do mar, forma os musgos, aí do musgo vai formar caule, vai formar fruta, folha, né, tudo mais, já cria um meio ambiente ali dentro do mar, né, e aí depois quando sai do mar, né, vai encontrar condições ainda mais adversas, aí de fato até em casa com a questão do Nietzsche, né, são sempre condições muito adversas, encontra condições bem mais adversas na Terra, e aí vai aumentando a transmigração biogênica dos átomos, e aí vai tendo, aumentando a complexidade das espécies entre as espécies, e não necessariamente essa complexidade da troca biogênica dos átomos, né, tem relação com o evolucionismo ou com uma variabilidade genética, alguma coisa desse tipo. Né? São princípios completamente diferentes, completamente opostos. Beleza, então eu só queria fazer, que aí eu fiquei aqui 10, 12 minutos falando sobre isso para poder explicar, e retomar no caso e resumir o que eu já falei, né, em outras aulas que estão gravadas, e explicar para quem está vendo agora o que eu estava falando naquele riozinho ali de 1 minuto, né? Isso é uma parte dele, né? Só a parte do Darwin mesmo, que eu acho que foi o que foi mais comentado.